A gente chega à conotação de que, além de ter um aspecto do tempo, no nosso aspecto de seguir as festas, a gente tem que perceber agora como a gente vai perseguir essas festas, ou esses momentos especiais. Se eles vão ser muito mais momentos onde a gente faz a festa externa, e aqui na forma linear no nosso mundo, ou se essas festas elas têm que ser feitas internamente, através agora, não de 12 meses do ano, mas de 12 meses que a gente vai estar desenvolvendo a nossa subida nos mundos espirituais. E aí o que acontece com isso? Quando eu escolho agora e eu decido que a minha caminhada ela não pode ser só em uma direção, no aspecto da Torá, que ela deve, sim, ir para outras e outras, né, direções, agora não mais nas direções daquilo que era tangível, era concreto, mas que eu tenho agora aqui para uma nova caminhada. Isso significa, então, que eu agora tenho que mudar o caminho da minha percepção espiritual. Eu tenho que buscar dentro de mim, não é? Uma força maior que vai me levar para esse novo aspecto, como a gente tem visto dentro dos aspectos, não é, da Torá. Então, os aspectos da Torá me apontavam um grau, não é, físico, cálculos físicos dos tempos, e eu descobri que eu posso, além disso, agora definir que todos esses graus são graus dentro da minha alma. Então, eu tenho graus dentro da minha alma, e esses graus eles vão fazer com que eu suba esses mundos espirituais. E como eu estou dentro desses mundos espirituais, eu agora tenho que descobrir a Torá em todos os seus aspectos. E vejo, porque se a gente faz a conta lá, toda a Torá é a letra Re. Mas quando a gente também pega a Torá, a gente divide ela, ela dá muito certo, né? A gente sabe que a Torá anteriormente não tinha capítulo, versículo, mas ela foi dividida em capítulos e versículos, tá vendo? Então, ela foi dividida. E aí ela tem todo um aspecto, né? A gente sabe que a gente vamos ter 42 acampamentos em Israel, eles vão parar ali durante aqueles 40 anos, e que podem ser ou não 40 anos, a Torá já estava escrito antes desses 40 anos, então é um grau, é uma metáfora para a subida, porque se eu caminho a vida toda numa situação linear, a Torá, e essas regras que eu cumpro não abrem os mundos espirituais para mim, então eu tenho que ficar vagando pelo deserto, sempre à procura de uma luz de Rohemá, uma luz que é um entendimento tal, e eu vou então para o próximo entendimento, e o próximo entendimento, até quando isso vai durar? Até quando eu vou buscar Deus só através do entendimento? A gente vê que tem pessoas que elas são estéreis, mas não é aquela esterilidade de Sara, de estar estéril para as coisas desse mundo, mas elas são estéreis porque tem pessoas que já perguntaram para mim se Deus existe. E eu, assim, eu não sei nem o que eu falo para uma pessoa, não é? Porque também não é culpa dela, ou talvez ela não foi direcionada da forma correta dentro da Torá, porque eu acho que é uma das perguntas mais tolas, não é? Ainda que possa ser levantado por grandes nomes, grandes cientistas que estudaram toda a lógica da criação. Estudar a lógica da criação não é estudar a lógica do Criador. Por isso que estudar os fenômenos naturais, etc., leva a gente até um grau, mas só aquele grau de entendimento não leva a gente para o nível do grau que sai sobre as nações. Já as nações, elas estão no grau onde elas têm as suas percepções religiosas ligadas com aquela espiritualidade
que lógico que se a Torá proíbe, ela existe. Porque como você pode proibir o assassinato se não for possível assassinar alguém? Por que você proíbe o roubo se você não tem a possibilidade de roubar? Então, quer dizer, veja, essas questões elas são inerentes dentro da questão do ser humano. Então, aquilo que não existe, não precisaria Deus perder tempo proibindo a gente de fazer. Ou seja, se existe a idolatria, não existisse a idolatria, para que Deus proibiria a idolatria? Qual o sentido disso? Então, é lógico que a gente percebe, então, que sempre que Deus ele vai dar uma ordem, ele mesmo criou algo contrário àquilo. E ele permeou aquelas ideias mais elevadas para esses mundos espirituais, para alguns que estariam dispostos a entender esse sistema. Alguns entre as nações vão ter essas percepções, mas eles não chegam ao grau que tem que se chegar, eles ficam ali no grau do Egito. Né? Por incrível que pareça, quem fez todos aqueles milagres ali foram as forças negativas, até o quarto milagre, usando o poder de Deus, porque não existe outra fonte. É como você chegasse amanhã, você não tivesse onde colocar o seu celular para carregar, de onde vai vir a energia dele? Somente a energia que nós conhecemos aqui, né, que alimenta os nossos aparelhos elétricos, né, eletrônicos. Então, veja, as forças negativas, ainda que elas sejam criadas pelo Eterno para agir dentro desse local egocêntrico do ser humano, e sabe-se lá o que vai levar a pessoa a fazer algo assim, mas talvez seja algo natural da cultura dela, mas não quer dizer que isso é permissivo. E que, de alguma forma, ainda que Deus permitiu que a pessoa nascesse lá, tivesse todo um conjunto de regras, a gente não pode quebrar a Torá e falar que aquilo é certo. A gente não pode. Tá, mas está errado. Também não podemos nos meter, mas devemos nos colocar em conexão com os mundos superiores para que essas pessoas elas possam chegar a um nível de consciência de Torá. Porque todos nós temos uma alma, dependendo do nível da alma, ela pode acessar a Torá, ou talvez a Torá não atraia ela com seu perfume. É um perfume inodoro para a Torá. Ela está mesmo gostando daquelas sensações, daquelas realidades espirituais que ela está buscando. E para nós não tem problema nenhum, porque tudo está na mão do Eterno. Então, é por isso que a Torá ela tem uma excelência naquilo que ela é. Ela tem uma excelência em trazer algo que eu, particularmente, não vi em livro nenhum. Eu sempre vejo lendas, eu sempre vejo argumentações, eu sempre vejo as pessoas falando disso, daquilo, mas igual a Torá, eu não vejo. Né? Porque até mesmo na sua divisão de capítulos, né, a gente pode ver que ela sempre vai chegar, ela quando dentro dos seus conceitos originais, ela sempre vai chegar dentro daquilo que ela quer falar. Veja, aqui nós temos Bereshit, com 12 capítulos, temos aqui Shemot, com 11 paraxás, 12 paraxás, Vaikra, 10 paraxás, e temos também aqui Bar Midbar, com mais 10 paraxás, e aqui Devarim, com 11 paraxás. É isso? Aqui nós teríamos um quantitativo 12 mais 11, mais 10, mais 10, mais 11. Quanto daria? Daria 22, 42. Aqui eu já descobri nesses 3 livros os 42 acampamentos de Israel, porque foi justamente daqui que começou Shemot, a saída, não é, do Egito, não é isso? Então eu tenho aqui os 42, nos capítulos, os 42 acampamentos.
Eu posso ainda definir esses dois números aqui. Ó. Esses dois números me dariam, né? Eu tenho Bereshit e Vaikra, e aí eu teria 22 letras hebraicas. Eu posso ainda definir, por exemplo, esse caminho e esse caminho, e eu teria 32 caminhos. Vou recapitular o que eu falei, eu teria 11 mais 11, 22 letras hebraicas, e teria 10 mais 10 mais 12, 32 caminhos de Kabbalah. Então, veja, todo o sistema que o Eterno criou, ele tem exatamente 32, 42 acampamentos, ele tem 32 formas de entendimento, ele tem 22 letras, não é? E o 23? O 23 é o 32 ao contrário, porque quando você pega o nome dos patriarcas, um é o lado direito da árvore sefirótica, o outro lado esquerdo e outra parte central. Abraham é o Vav, o Isaac é o Zain e o Jacob é o Yud. Então quer dizer que eles são 3 meses judaicos, 3 formas de entenderem se essa questão ali que a gente viu ontem, né, do Vav como Yah, o Zain como Sivan, onde se recebeu a Torá, e o Yud é o mês de Elu. Tá. Dentro desse conceito, a gente descobriu os meses, mas dentro de uma questão dentro da alma, a gente descobre agora que esses são os 12 graus, ou as 12 partes que a alma se divide. Porque se a gente tem 3 paus na árvore sefirótica, 3, né, filamentos, filamento direito, filamento esquerdo, mais a parte central, então nós temos vezes o nome que está ali, né, Yud, Re, Vav, Re. Isso significa que nós temos essas 12 divisões dentro da nossa alma que terão que ser trabalhadas durante o período do estudo da Torá. Inclusive, a parte que fala Bereshit, que tem 12 partes, a gente já viu que fala sobre a criação dos mundos espirituais, sobre essas sefirotes. As sefirotes em si, elas são planetas, sim, elas representam planetas, mas mais do que o planeta em si, ela representa um aspecto da alma do ser humano que muitas vezes é entendido de forma errada até por cabalistas que tentam manipular algumas questões através de atos externos. E aí a gente vai ver loucuras que a gente vai vendo por aí, pessoas vendendo pingentes, pedras e cristais, mandando as pessoas botarem cebola sobre a geladeira. É incrível, porque aí então a gente tinha que ser super pessoas, né? Porque todo dia a gente come cebola, alho, né? A gente tinha que... Então, é algo que não está dentro da Torá. A gente vai vendo aqui, simplesmente que a Torá, ela está falando desses esquemas que a gente está falando, né? E a gente pode ainda fazer a somatória de todos os números, né? 10 mais 10, 20, mais 11, 31, mais 11, 42, mais 12, 54. E no final vai dar 9, que é Aleph, Mem, isso é verdade. E que no final, se a gente soma 54 mais 1, que é o eterno, então a gente tem 55. A gente divide 5 para um lado, 5 para o outro, então a gente tem 2 torais. Tá vendo como tudo dá certo? Eu não sei se eu falando, vocês estão entendendo. Se vocês não estiverem entendendo, vocês me falem, que aí eu desenho. E aí a gente pode compreender melhor. Então a gente tem 2 reis, tem 2 torais. Uma Torá que é para a construção da alma e uma outra Torá metafórica que foi escrita no nosso estado de consciente, na época que Moshe trouxe essa Torá, para que futuramente ela pudesse ser usada para a retificação da humanidade. Veja como é fantástico. Dentro desses aspectos,
A gente sempre entende, a gente sempre fala, não é que a Torá ela tem que ser olhada no espelho. Se ela não é olhada no espelho, a gente acaba vendo algumas coisas totalmente ao contrário do que realmente são. A gente pode ver algumas questões dentro da Torá que não vão ser adequadas para o entendimento da própria Torá. Por quê? Porque ela simplesmente tem que ser olhada no espelho. Ela tem que ser balizada, né, pelos próprios esquemas da Torá. E como a Torá ela sempre está falando de espelhamento, de você olhar e você espelhar para você receber aqui essas forças espirituais, isso significa que, não é? A gente tem que entendê-la mais profundamente. Deixa eu tentar achar aqui uma imagem. Ai, caramba. Volta lá. Tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, ela tem que ter um espelhamento, né? Eu posso ser assim, mas me enxergar assim. Eu posso enxergar a Torá assim, mas num aspecto melhor, eu posso entender que ela é assim. Vai depender da visão que eu tenho da Torá, não é? Quantas pessoas tem aí que são muito bonitas, né? Tem um aspecto, você olha, parece até feito de porcelana, mas por dentro, não é verdade? E quantas pessoas tem aí que não tem um aspecto tão bonito visualmente, né? Não foi tão bem desenhado aqui no nosso mundo, não para a gente, mas para Deus foi. E aí a pessoa é maravilhosamente especial. Né? A pessoa é uma pessoa boa, a pessoa é uma pessoa que é bom de você conviver, é bom de você conversar, tem ideias maravilhosas, e assim o é. Então, se eu pego exatamente esse número e boto aqui, vou trazer ele para o meu espelho, para que eu possa entender qual é a realidade do que a Torá está mandando não é? Eu fazer. Olha lá, ó, 42. Se eu boto 42 no espelho, quanto vai ser? Vai ser 24. Então, vamos lá. Agora que a gente entendeu a metáfora, a gente volta para o 24. Então, veja, 24. Então, isso quer dizer que caramba, eu acabei apagando o outro. Desculpa. O 42, que lá no final, no começo, se chamava Ana Berroa, agora está passando para um novo nível. São os 42 acampamentos de Israel. E, na verdade, são 42 graus que eu tenho que chegar até eu chegar a Sefirá singular de Hesed. Não é quando a gente fala singular, é a mesma Sefirot. Eu tenho que chegar na Sefirá, que é se é Hesed, é amor total. Então, eu tenho que chegar nessa Sefirá, que são esses dois chamados de 42 acampamentos, o Matute, eu tenho que chegar lá, e o que acontece? Mas quando eu olho no espelho, eu tenho 24. E 24 significa os 24 livros do Taná. Não tem mais do que isso. O último livro do nosso Taná, ele exemplifica para nós uma coisa muito importante. Ele é descrito, não é, por Malachi ou Malaquias, e ele deixa claro ali o que nós deveríamos esperar da Torá. Qual era o fechamento da Torá? Todo esse desenvolvimento que a Torá teve não tem nada a ver com achados arqueológicos, não tem nada a ver com a historicidade, como a gente confia, que a gente agora vai procurar provar o que aqui está certo ou está errado, mas tem a ver com a internalidade de cada um. Não é? Ele é o último livro, não aqui, né, mas dos profetas menores. Deixa eu achar ele aqui. Ó. E fecha também. Oi, onde? Embaixo? Passou? Vou pegar a sala. Aqui, ó. Malaquias, o último livro de todos, tem 3 capítulos, né, e ele vai dar uma aula para a gente aqui no final.
em Profecias, né? Ele vai falar aqui o seguinte, olha, vamos traduzir aqui, ó, deixa eu traduzir, ele diz primeiro que eis que estou no meu mensageiro para abrir o caminho diante de mim, né? Ou seja, diante da Torá, diz isso. E o soberano que você procura virá ao templo repentinamente, né? Quanto o anjo da aliança, né? O que você deseja, ele está vindo. Mas quem pode suportar esse dia, né? O dia de sua vinda? E quem pode resistir quando ele aparecer? Pois vão ser dias difíceis, onde a alma do homem vai estar muito densa, a casca vai estar, o desejo de receber vai estar muito denso. Imagina o amor, a recepção chegando nesse momento, como ele vai entrar nas pessoas que só desejam receber para si mesmo. E aí, pois ele é como o fogo de uma fundição e como a soda cáustica do pisoeiro. Ele agirá, né, como um fundidor e purgador de prata, tá vendo? Então, ó, por quê? A prata representa a misericórdia. Então, ela vai ter a misericórdia, ela vai ter que ser trabalhada dentro de você. Ela vai ter que existir. O amor ao próximo, essa elevação, ela vai ter que existir. E diz aqui, ó, ele purificará os descendentes de Levi e os refinará como ouro e prata para que eles apresentem ofertas. Se você olha longe do aspecto da Kabbalah, você já imagina que vai ter que matar os bichinhos, para que mais do que a gente já matou, né, já acabamos com toda, já estamos matando os mares, já aumentamos 1 grau na Terra, né, os recifes naturais que serviam para fazer essa troca, né, criar o oxigênio muito mais do que feito nas próprias florestas que estão aqui na superfície, já morreram praticamente todos. Todos eles morreram. Os que têm, que estão sendo preservados, estão mais lá no fundo. Gorilas, os chimpanzés, matas, não só aqui no Brasil, são destruídas. E aí eles fazem uma plantação de um tipo, de uma espécie só de árvore, aquilo ali acaba com toda a biodiversidade. Veja, então, é isso que nós estamos fazendo. Nós humanos estamos fazendo. É por isso que em Israel temos que bater palma para Israel, porque lá eles plantam árvores. É um país que, ao invés de diminuir, duplicou ou triplicou a sua produção de árvores. Os judeus, graças à Torá, eles têm essa consciência daquilo que ele vai produzir. Por isso é que ao invés de ser como no nosso país, fica guerra de esquerda, direita, quem está certo, quem é religião, quem não é, eles estão preocupados em criar resoluções para a humanidade, curas, por incrível que pareça, né? Me parece estranho, mas até a carne animal eles já estão produzindo através de células dentro dos laboratórios, lá em Israel. Inclusive, Israel, para quem não sabe, permite o aborto. Eu sou contra, mas lá eles permitem. Dependendo da situação que está se vivendo, eles vão permitir, faz parte das leis, o que é. Eu não concordo, porque eu sempre vou preservar a vida, não é? Mas cada um é que sabe do seu corpo. Eu não estou no corpo da mulher, não foi eu que posso ter sido estrupado, não é? Posso ter sido violentado. Eu não sei que tipo de sentimento isso traz para uma mulher. Então, eu não posso julgar se ela vai à frente ou não. Então, as ofertas de Judá e Jerusalém serão agradáveis a Deus nos dias de outrora e nos anos antigos, como eram antigamente, né? E aí a gente sabe que dentro desse nosso sistema, não é, a gente está falando desses graus interiores, né, dos meses, dos graus interiores, né? Mas também está falando dessa mudança para o nível de amor que o Eterno tem e que ele está oferecendo à humanidade, a humanidade
ela está destruindo essa ligação com o Eterno. Porque a única via de você entrar em contato com o Eterno é através do amor e da doação. Se você restringe isso dentro do ser humano, e é o que está acontecendo, porque o ser humano hoje quer ter todo tipo de desejo cumprido. E se nós fizermos os nossos filhos não enxergarem isso, porque a gente vê hoje que tem brocos de alma, pessoas que têm uma alma elevadíssima, pessoas que conseguem mover massas. Em todos os continentes existem pessoas assim. E que essas pessoas elas têm que começar a se preocupar com o futuro do nosso planeta, porque além de ser um local que traz almas para a retificação, é um local que é e vai ser da sobrevivência que o homem vai ter quando ele ressuscitar. E o que ele vai ter que construir isso? Será que Deus vai ter que voltar de novo? Né? Não voltar, que eu diga, será que ele vai ter que botar a gente para dormir de novo, com uma consciência de Homo sapiens? A gente vai perder a consciência e etc. E aí Deus vai ter que deixar a Terra descansar para tudo crescer de novo? E aí depois a gente volta consciente novamente? Eu não sei. Então a gente tem que lutar contra essas coisas e entender isso. Então ele diz aqui, mas primeiro darei o passo à frente para lutar contra você. Agirei como um acusador implacável contra aqueles que não têm medo de mim, e que praticam feitiçarias, que cometem adultério, que juram falsamente, que enganam trabalhadores de seu salário, e que subverte a causa da viúva, o órfão, o estrangeiro. A gente sabe que isso aqui tem uma internalidade muito grande. Vamos lá. Porque eu sou Deus, não é? Eu sou Deus, eu sou Yud-Kei Vav-Kei, não mudei e vocês são os filhos de Jacó, vocês não deixarão de existir. Eu sou Deus, vocês são um Deus, vocês nasceram sobre o sol, vocês são filho de Jacó, eu não mudo. Aqui está, eu não mudei, mas o certo é que eu não mudo. Ou seja, o mesmo Deus que estava lá atrás é o mesmo Deus que está aqui na frente. O mesmo Deus que estava com Jacó, estava lá com Jacó, estava com os patriarcas, é o mesmo Deus que estava com Moisés, só que em graus diferentes. Em graus diferentes, é o mesmo Deus, não existe outro. E o que aconteceu com isso? Ele continua, eu não mudo. Se você está recebendo um amargo, é porque você está plantando o amargo, não é isso? Então, ou plantou o amargo, então agora a gente colhe, né? Então, desde os dias dos seus antepassados, vocês se desviaram da minha lei. Quando as pessoas leem isso aqui com a Kabbalah, elas vão ver que é das leis de amor, as leis de doação, mas e não as observou. Volte-se para mim, e eu voltarei para você, disse Deus dos exércitos. Mas você pergunta, como que nós vamos voltar? Se já está todo mundo bloqueado, querendo e só desejam receber as coisas nesse mundo. Ninguém está amando como tem que amar. Como que a gente vai voltar? Né? Vocês devem, mortais, defraudar a Deus? No entanto, vós estão me defraudando. E vocês perguntam, como temos defraudado vocês? Né? No dízimo da contribuição, diz aqui. Mas, na verdade, ele está falando naquela questão de formar os grupos que vão se amar profundamente, as dezenas, que vão se amar como família, vão se doar e vão participar juntos de um sistema de retificação da alma. Então, vocês erram quando vocês não fazem grupos de 10 e vocês não querem participar, vocês não querem fazer parte dessa família, porque toda vez que nós lidamos com alguém, a gente sempre deseja, né, receber alguma coisa daquela pessoa. Você está sofrendo sob uma maldição, mas continua me defraudando, toda a sua nação continua me defraudando. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, que haja comida em minha casa, e assim vocês ponham à prova, disse o Eterno do Exército. Ou seja, venham para minha casa,
se alimente dos mundos espirituais, se alimente da Shekhinah, e dividam esse amor da Shekhinah entre vocês. Né? E aí ele diz aqui, disse o Senhor dos Exércitos, certamente eu abrirei as portas dos céus para vocês e derramarei bênçãos sobre vocês. Só que aí o pessoal pensa que é dinheiro. O pessoal pensa que é grana, é bufufa, né? Como a gente fala aqui no Rio de Janeiro. O pessoal pensa que você vai ficar com muito dinheiro. E aí é o lado do ego. Tá vendo como é que é a Torá? Não, ele vai botar sobre nós esse amor, vai nos ligar aos mundos espirituais e vai abrir o céu para que a gente possa sentir essa força espiritual do amor. Né? E banerei de vós os gafanhotos, para que não destrua a produção de novo, solos suas vias do campo e não mais abortarão. Né? Por que não abortarão mais? Porque todo mundo que agora entrar para a Torá não vai ter o seu cordão umbilical cortado, porque a gente viu que quando a gente vai para a Torá, a gente começa a formar uma alma. Tá vendo? Os gafanhotos aqui vão representar, lógico, as forças impuras, que vão atacar você com desejo de receber para você mesmo. E todas as nações te considerarão feliz. Por que todas as nações? Muita gente, às vezes, vê a palavra goim na Torá, trouxeram para a gente que eram as nações, né? que quem é Israel vai ser salvo e as nações vão ser destruídas. Não, todos os desejos de receber para si mesmo. O desejo, quando fala todas as nações, é o desejo que existe dentro de todo homem para receber para si mesmo. Você não vai ter mais esse desejo de receber para si mesmo. Você falou palavras duras contra mim, disse Deus, mas você pergunta, o que temos dito contra você? Você disse, é inútil servir a Deus, o que ganhamos por manter a ordem de Deus e aí andar em temor é objeto pelo Deus dos exércitos. Né? O que adianta tudo isso? O que adianta eu fazer todas essas coisas? E assim consideremos felizes os arrogantes, eles realmente fizeram mal e suportaram. Eles realmente ousaram a Deus e escaparam. Então, todo mundo muito bem. Qual o benefício que tem de servir a Deus? É isso que eles falavam. Né? Nesse sentido, aqueles que reverenciam Deus têm conversado um com os outros. Deus ouviu e notou isso, e um pergaminho de lembrança foi escrito por ordem de Deus a respeito daqueles que reverenciam a Deus e estimam o seu santo nome. Quer dizer, o que se tem a ideia aqui é que se você está servindo a Deus por algum interesse, ou se você está servindo ele por um amor, que tem que ser genuíno. Nada menor do que um amor genuíno vai ser aceito por o Eterno. Então, dentro desses purões da alma que a gente tem que entrar e entender isso. E no dia em que estou preparando, disse Deus dos Exércitos, eles serão a minha possessão preciosa. Serei eterno para com ele, como um homem, eterno como um filho que o serve. E vamos continuar. E você verá a diferença entre os justos, olha, o tzadik, que vem da palavra de sedaká, oferecer, amar, não é justo de guardar toda a Torá, ficar todo pesado, todo engessado, não, de amar, e o ímpio, tá vendo? E o rachá, ó. Essa a diferença, você vai ver a diferença entre o ímpio e o rachá. Os que serviram a Deus e os que não serviram. Então, a questão aqui vai ser para o futuro, tá vendo? Essa questão não é para agora. E aí, olha, preste atenção. Todos os arrogantes e todos que praticam o mal, porque para praticar o mal tem que ser arrogante, tem que ter arrogância. Praticam o mal serão a palha no dia está chegando, disse Deus dos Exércitos, o reduzirá a cinza e não deixará deles nem um tronco e nem um galho. Tá vendo? Nada. Vamos continuar aqui. Ó. Por que vocês me reverenciam o meu nome? Um sol de vitória nascerá para trazer cura. Vocês sairão e pisarão como o bezerro ceifado. E eu pisarei os ímpios até reduzi-los a pó, porque eles se tornarão pó debaixo dos vossos pés, no dia que estou preparando, disse o Senhor dos Exércitos. Estejam atentos ao ensinamento de meu servo Moshe,
veja, não há outro servo. HP, estejam atentos ao ensinamento de HP, né, dos mundos espirituais de Binah, e que encarreguei em Horeb, né, as leis de Horeb, e a gente continua aqui, e as leis e regras para todo Israel, para todo aquele que é direto a Deus. Eis que eu enviarei o profeta Eliarro, né, a vocês antes que venha o terrível dia de Deus. Ele reconciliará os pais com os filhos e os filhos com seus pais. Aqui a minha cabeça dá um pulo. Ele reconciliará as suas reencarnações, as passadas e as futuras, porque a Torá está falando, e também os desejos que nós temos internamente. Então, a reconciliação vai ser de você com você mesmo, porque o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. A gente tem uma guerra interna em definir as coisas do eterno, porque a gente sempre, nunca está feliz com alguma coisa, sempre, né? Sempre está, sei lá, não sei. A gente, cada um sabe sua determinada. Então, ele reconciliará os pais com os filhos com seus pais, para que, quando eu vier, eu não atinja toda a terra com destruição total. Eu enviarei o profeta Elias a vocês antes que venha o dia terrível de Hashem. Né? E aí, nesse dia, né, Hagadol, Menorá, como está escrito ali em cima, né? Boion Adonai Hagadol Verrenorá. Tá, sem sinais maçoréticos aqui. Deixa eu ver se eu consertar, vai voltar os sinais maçoréticos. Por que eu li aqui? Porque esse é o último livro da Torá. E porque essa parte aqui está sem sinal maçorético, tá vendo? Está sem os sinais. Muito bem. Eu li porque a gente começou a construção exatamente por causa da perfeição da Torá. Essa a perfeição da Torá, que nós vimos numericamente, é lógico que a gente partir para a gematria lá vai dar também algo excelente. Né? A gente começou a nossa aula falando da perfeição da Torá. Que se você não fizer esses 42 acampamentos, ou seja, chegar em Matute, que é considerado esse grau de Hesed, de bondade. Esse grau de bondade nós não temos. Nenhum de nós tem. A gente precisa da mudança interna, da devekut com o eterno e clamar por essa mudança. Então, assim, a gente vai conseguir entender essa Torá. Né? Estudamos o último capítulo justamente para entender o que nós temos que fazer, como nós temos que caminhar, como nós temos que nos portar, e todo aquele caminho que nós temos que fazer agora para cima.